mais um ponto, mais um tópico desse tema geral, o maravilhoso plano de Deus para você, dentro de um sentimento que nós temos em muitos momentos da nossa vida. Nós vamos conversar sobre quando Deus parece distante. Quando Deus parece distante. Quantas vezes nas nossas vidas nós sentimos que Deus está distante de nós? Quantas vezes na nossa vida nós achamos que Deus, se não se esqueceu de nós, Deus deu um tempo de nós, Deus nos deixou um pouco à margem, ou Deus está nos colocando um pouco num segundo momento, não dando muita importância para nós, e nós achamos que Deus ele é um Deus que não se importa. Por quê? Por conta dos sofrimentos, por conta das dúvidas, por conta das incertezas da vida, por conta de uma série de situações que ocorrem na nossa vida, por uma série de situações que ocorrem no nosso coração e que nos dão a falsa, presta atenção nisso, a falsa impressão que Deus não se importa conosco. As amizades, elas são testadas pela separação, pelo silêncio, ou você é separado pela distância física, ou você é impossibilitado de conversar com a pessoa. E a nossa amizade com Deus, e no tempo da nossa amizade com Deus, nem sempre nós vamos nos sentir próximos dele. Da mesma forma como em algum momento dos seus relacionamentos você se sente mais afastado, mais longe de alguns amigos queridos e amados, da mesma forma no tempo do relacionamento que nós temos com Deus, em alguns períodos nós nos sentiremos mais distanciados dele. Agora a questão é, quando a palavra fala a respeito disso, isso é tão verdadeiro que lá no Salmo de número 13, leia lá, Salmo 13, verso 1, Salmo 13, verso 1, o salmista chegou a dizer o seguinte, Salmo 13, verso 1, até quando, Senhor? Até quando? Para sempre o Senhor se esquecerá de mim? Até quando o Senhor esconderá de mim o teu rosto? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai fazer de conta? E a ideia de esquecer, de virar o rosto, de esconder o rosto, é exatamente isso. Você está vendo uma pessoa vindo e você vê a pessoa e vira o rosto para que ela não reconheça você. Você descarta a pessoa. A ideia que o salmista traz aqui no versículo 1 do Salmo 13 é a mesma ideia. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai fazer de conta que eu não existo? Porque todo relacionamento passa por períodos de proximidade, de distanciamento, e nós passamos por isso também. O Salmo 13, verso 1 é uma pergunta muito interessante, e a partir dele nós vamos, à luz de um livro inteiro da Bíblia, ver o que Deus ele requer de nós e como é que nós podemos ter esse relacionamento estreitado com o Senhor. Veja que ensino profundo. É claro que Deus não nos abandonou. Às vezes a gente se sente abandonado, porque as coisas não são e não acontecem do jeito, da maneira ou no tempo, na forma, no lugar que nós queríamos, com as pessoas que nós queríamos, com o resultado que nós esperávamos, mas às vezes a sensação é exatamente essa. Deus não nos abandonou, Deus não se esqueceu de nós, mas a sensação às vezes é essa. Então trata-se de um teste da nossa fé pelo qual todos nós passamos. Os homens e mulheres da Bíblia, e esse é um grande problema. Às vezes a gente conversa sobre as pessoas da Bíblia e eu recebo muitas respostas ou perguntas assim: pastor, mas para eles não era mais fácil? Pastor, mas naquele tempo não era mais simples? Pastor, mas eles eram pessoas que Deus falava com elas, então para elas era mais fácil se relacionar com Deus, ter intimidade com Deus, para elas era mais simples viver à luz do Senhor, da sua palavra e do seu ensino. E é claro que isso não é verdade. Não é verdade. Nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, aquelas pessoas sofriam os mesmos desgastes, as mesmas culpas, os mesmos problemas, as mesmas necessidades, as mesmas
ansiedades que todos nós passamos? Será que continuaremos amando, confiando, obedecendo e adorando a Deus, mesmo quando não sentimos a sua presença ou ainda a evidência visível da sua ação nas nossas vidas? Porque quando nós dizemos que, como eu amo a Deus, você já reparou isso na sua vida? Eu tenho parado de pensar isso na minha vida também, e eu tenho certeza que não somos tão diferentes nisso. A gente fala assim, como Deus é bom. Você já falou isso em algum momento em que algo ruim aconteceu com você? Mas a gente sempre fala como Deus é bom quando acontece alguma coisa que nos agrada ou acontece alguma coisa que nós queríamos que acontecesse. Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor e nós dizemos assim, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Quando é que isso acontece? Acontece quando alguma coisa não se realiza da maneira e especialmente no tempo que eu queria. Agora, quando a gente lê a palavra do Senhor, eu quero destacar aqui um livro da Bíblia, um só, o livro de Jó. Jó é o símbolo bíblico do homem, o homem que amava Deus, o homem que era mais espiritual que os outros homens do seu tempo, da sua época, um homem que amava Deus profunda e sinceramente, e ele é o exemplo, o símbolo do sofrimento bíblico. Jó é o símbolo do sentimento que nós estamos conversando hoje. Será que Deus ele se esquece da gente em algum momento da nossa vida? Será que Deus nos abandona em alguns momentos da nossa vida? Então nós vamos caminhar lá no livro de Jó, e eu convido você a caminhar sobre esse livro tão bonito e tão profundo juntamente conosco. Primeiro texto é Jó, capítulo 7, verso 11. Jó 7, 11. Diz assim: Por isso não me calo. Na aflição do meu espírito desabafarei. Na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Veja que ensino maravilhoso que nós temos que ter em nosso coração. Nas situações mais difíceis da nossa vida, o livro de Jó, que é o símbolo do sofrimento que nós podemos passar, o livro de Jó ele nos ensina como nós caminhamos por sobre os momentos mais difíceis, mais decisivos e até mais dolorosos e cruéis, mais indefinidos da nossa vida, porque Jó, ele sofreu o problema, sofreu a enfermidade, perdeu tudo o que tinha, e ele simplesmente, primeiro, nem sabia por que aquilo estava acontecendo, e segundo, ele não sabia quando aquele problema ia acabar. Então o ensino de Jó ele é muito próximo aos dias que nós estamos vivendo hoje também. Então, em primeiro lugar, como é que nós devemos, olhando para o livro de Jó, como é que nós devemos reagir? O que a gente tem que fazer nas situações que mais põe em prova a nossa fé, nas situações que mais nós sofremos? Como é que nós devemos agir? Primeiro, Jó 7, verso 11, nos ensina: diga a Deus como você se sente. Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame o seu coração perante Deus. Descarregue na presença de Deus, aos pés do Senhor, os seus sentimentos. Os sentimentos mais dolorosos, mais doloridos, mais tristes, mais amargos do seu coração. Deposite isso na presença do Senhor. Jó fez isso. Por isso eu não me calo na aflição. Durante a aflição, durante a crise, durante o problema, durante a aflição do meu espírito, eu desabafarei. E quando a gente desabafa na presença de Deus, quando a gente fala, Deus, o negócio é o seguinte, aqui dentro está assim, sai todas aquelas pedras que estavam sobre você, e você se sente livre uma vez mais para continuar vivendo, mas não uma vida soterrada, uma vida esmagada como a vida que nós vivíamos antes. Na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Na amargura, no momento de dor, no momento de sofrimento, eu falarei com o Senhor. E aí quando Deus lhe pareceu distante,
Olha outra oração de Jó, quando ao olhar de Jó, diante do problema todo de Jó, diante da situação que ele estava vivendo, diante da perplexidade que ele estava vivendo, diante da angústia que ele estava vivendo e as pessoas à sua volta, veja o que ele diz aqui em Jó 29, verso 4. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, da minha saúde, dos meus melhores dias, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. O vigor dele não é pela saúde física, o vigor dele não era pela quantidade de bens, de recursos, de dinheiro que ele tinha, o vigor dele não é porque ele era mais moço, era mais forte, era mais saudável, o vigor dele não é pela quantidade de amigos ou bens que ele tinha, mas ele se dizia vigoroso, forte, porque a amizade de Deus o fortalecia. Então ele deposita na presença do Senhor, ele diz para Deus o que está acontecendo no seu coração. A gente às vezes fica numa situação tão esquisita, a gente fica sofrendo calado e sozinho, e a gente é convidado pela palavra a depositar nas mãos de Deus, depositar na presença do Senhor, nos derramar na presença do Senhor, porque Ele quer ouvir a nossa confissão, Ele quer ouvir a nossa dependência dEle. Não, a gente não ora para ensinar Deus a ser Deus. A gente ora para que Deus nos capacite, nos ajude, nos perdoe e para que Deus nos ensine, a mim e a você, a sermos filhos dele. É por isso que a gente ora porque crê, a gente ora porque a gente é pequeno. Então o que Jó faz no meio dos seus dias mais difíceis, cheios de dúvidas, e quando Deus pareceu distante para ele, a primeira reação que ele tem é dizer a Deus como ele se sente, mas dizer a Deus como realmente ele se sente. Então, a pergunta para nós é: você tem dito a Deus como você se sente nos momentos mais difíceis da sua vida? Ou você tem omitido esses sentimentos com medo de alguma reação de Deus, de alguma resposta de Deus? Então, se eu estou passando por um momento de dificuldade, de crise, eu ou você, nós devemos, como um povo só, fazer o seguinte: fazer como Jó fez. Primeiramente, contar a Deus o que está acontecendo. Falar para Deus: Deus, dói aqui. E você aponta onde dói para Deus. Porque isso é libertador para o seu coração. Porque a gente tem que identificar o nosso problema, identificar a nossa dor, identificar a nossa fraqueza. Mas uma segunda lição que nós temos no livro de Jó, quando nós estamos passando por um problema de crise, de problema, é nos concentrar em quem Deus é. Nos lembrar de quem Deus é e nos concentrar em quem Deus é. Não nos concentrar em quem nós somos, não nos concentrarmos no problema pelo qual estamos passando, mas nos concentrar em quem Deus é, ou seja, a natureza de Deus não muda. Quem Deus é de verdade não muda, independentemente das circunstâncias e de como a gente se sente. Nós precisamos nos apegar ao caráter imutável de Deus. As características de Deus, elas não mudam. As marcas de Deus, elas não mudam. Então Jó, e quando a vida de Jó se desfez, quando a vida de Jó se desembaralhou, quando a vida de Jó ela desmontou, e Deus permaneceu em silêncio diante de tudo aquilo, Jó ele achou motivos para louvar a Deus. Isso é excepcional, é extraordinário no livro de Jó. Porque os motivos de louvor e adoração surgem facilmente na nossa vida quando as coisas estão bem. Quando Deus está falando a nós, nos ensinando, nos dirigindo, nos acudindo, nos sarando, nos resgatando, nos regenerando, mas quando aparentemente Deus está quieto, em silêncio, e deixou a gente virado com o rosto para o canto, achar motivo e achar razão para louvar, para adorar a Deus, para nós é muito complicado. Mas Jó encontrou, ele achou alguns motivos para adorar a Deus. E veja, se eu preciso e se eu quero sair das minhas crises, eu tenho que me concentrar em quem Deus é, ou seja, no caráter dele. E é isso que Jó faz. Primeiro, lá em Jó, capítulo 10, verso 12.
Jó 10, 12. Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. E no mais profundo abismo de sofrimento, Jó ele louva a Deus, ele adora a Deus, ele louva o Senhor por aquilo que o Senhor faz. E o que ele está dizendo aqui? Qual a primeira razão que ele exalta de Deus na sua vida? Ele lembra-se que Deus é bom e amoroso. Peraí, a história de Jó está meio mal contada quando a gente lê versículos assim. Porque a história de Jó basicamente é um homem santo, reto, justo, um homem que amava a Deus e era amado por Deus também. E no mesmo dia perde tudo que ele tem, perde os seus filhos, perde a sua saúde, perde tudo. Tudo. Acaba a vida a vida de Jó. Aparentemente a vida de Jó acaba. A vida de Jó não tem mais sentido, não tem mais razão, não tem mais porquê. O que ele deveria fazer aos nossos olhos e a maneira como nós agimos? Ele deveria simplesmente abandonar o Senhor. Fazer o que a sua mulher tinha falado. Abandona, amaldiçoa o teu Deus e morre. Deixa isso para lá, deixa Deus para lá. Deus não merece mais a sua adoração. Por quê? Porque ele não fez o que você queria. Então, quando Jó ele desobedece ao que o seu coração estava dizendo, de simplesmente deixar Deus para lá, ele faz isso que Jó 10, 12 nos ensina. Deste-me vida e foste bondoso para comigo, na tua providência cuidaste do meu espírito. Ele adora a Deus, ele louva a Deus porque Deus ele é bom e amoroso. Veja que coisa extraordinária, sensacional para nós. Jó ele adora a Deus e diz que Deus é bom e amoroso no momento mais difícil da sua vida, no momento que ele havia perdido tudo que era importante a ele, que era caro ao seu coração, no momento em que não tinha mais expectativa e esperança nem aos seus olhos, nem à vista das pessoas que estavam à sua volta. O texto de Jó, do livro de Jó, diz que em vários momentos os seus amigos vinham para consolá-lo, para conversar com ele, visitar o seu amigo doente, mas diante do sofrimento e da dor e da angústia, da agonia do seu amigo Jó, eles ficavam de longe e de longe apenas observavam a dor e o sofrimento do seu amigo. E é nesse momento que Jó diz: eu louvo a Deus porque Deus é bom e amoroso. Então veja, Deus ele nunca está longe de nós e só pode sentir a bondade e o amor do Senhor por nós aquele que está próximo do Senhor. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Mas um segundo motivo para louvar a Deus que Jó encontra é Jó 42, verso 2. Jó 42, verso 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele entende, ele se lembra que Deus não é só um Deus amoroso e bom, mas Deus é um Deus todo-poderoso. Deus é um Deus que tem todo o poder. E se Deus é um Deus que tem todo o poder, Deus tem toda a capacidade de cuidar dele, mesmo no meio de tanto vale, de tanta luta, de tanta dor, tanto desespero, tanta falta de esperança que as pessoas trazem até ele, tanta falta de cuidado que as pessoas têm, de tanto sofrimento que ele sentia na sua vida. Deus ele é todo poderoso, então se Deus fez, Deus pode desfazer. E é isso que ele diz exatamente no momento que é anunciado a Jó que ele havia perdido seus filhos e seus bens. E ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, bendito, louvado, adorado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus é todo poderoso, é o Deus que dá, é o Deus que tira. Por isso, se Deus me deu, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Um terceiro motivo para adorar o Senhor é porque Ele repara em cada detalhe da minha vida. Cada detalhe da minha vida e da sua vida conta, importa, é importante, é o objeto da atenção de Deus. Veja lá, Jó 23, verso 10. Jó 23, verso 10. Mas Ele, Deus, mas Ele conhece o caminho por onde ando.
Deus conhece o caminho por onde ando, ou seja, Deus ele repara, Deus conhece cada detalhe da minha vida. Não há nada que seja desapercebido de Deus, não há nada que seja oculto a Deus, não há nada que Deus ele desconheça, ignore da minha vida, nem da sua. Por isso, se Deus ele repara, Deus conhece e Deus traça, Deus escreveu toda a linha da minha vida, eu confio em Deus, porque se Ele fez da maneira mais perfeita e da maneira como eu nunca seria capaz de fazer. Por isso, louvado seja o Senhor por aquilo que nós entendemos e por aquilo que a gente não entende. Louvado seja Deus por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente é, ou por aquilo que a gente não tem, ou a gente não é. Porque se a gente não tiver paz naquilo que somos e temos, nós, mesmo sendo outra pessoa e tendo mais do que temos, nós também não teremos paz. A paz não é a falta de dinheiro, a paz não é a falta de recursos, a paz não é a falta de saúde, a paz não é a falta de um casamento ou de pais ou filhos. A paz é a ausência de Deus ser o centro da nossa vida. Por isso que homens milionários, bilionários dão cabo da sua vida. Por isso que casais dos mais belos que existem ficam algum tempo casados e se enjoam um do outro. Não é porque um ou outro não tem aparência bela, não são bonitos, ou não tem recursos, ou não tem saúde. Não falta nada. Falta Deus ser o centro da sua vida. Então, quando Deus é o centro da nossa vida, a gente sabe quem a gente é, a gente sabe o que nós somos e devemos ser, e sabemos o nosso destino. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso nos basta, isso traz paz ao nosso coração. Mas um outro motivo para nós louvarmos a Deus ainda é no livro de Jó. Jó 34, verso 13. Jó 34, 13. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Essa é uma pergunta, ou são algumas perguntas que Deus faz para Jó, porque Jó ousou desafiar Deus num jogo de perguntas e respostas. E depois que Deus ouve as perguntas de Jó, Deus fala, tá, você fez algumas perguntas, boas as suas perguntas, são boas as suas perguntas, mas vamos fazer o seguinte então, Jó. Você responde algumas perguntas minhas, e aí, se você responder, eu respondo as suas. Pode ser? E Jó falou, tá bom, ok, vamos fazer isso. E Deus pergunta, quem que te nomeou governador da terra? Quem te encarregou de cuidar o mundo inteiro? Sabe o que Deus está falando? E esse era um outro motivo para Jó adorar o Senhor, porque Deus está no controle. Deus não perdeu o controle do mundo, do universo, da nossa vida. Deus não perdeu o controle, mesmo quando o homem sempre se descontrolou diante das crises e dos problemas. Deus nunca perdeu o controle, Deus não se altera, Deus ele não muda, Deus ele não passa. Por isso o escritor de Apocalipse, João, ele diz que o reino do Senhor não passará. O reino do Senhor é eterno, o reino do Senhor é um reino de justiça e é um reino eterno. Por isso que a glória do Senhor ela se manifesta na nossa vida. Por isso, querido, em nome de Jesus, se eu e você passamos pelos nossos momentos de crises, nos nossos momentos mais difíceis, nós devemos primeiramente dizer a Deus exatamente como a gente se sente. Nós devemos nos concentrar em um segundo passo, nos concentrar em quem Deus é, lembrando que a natureza do Senhor não muda, por isso Deus é bom, amoroso, Deus é todo-poderoso, Deus ele tem cuidado, ele repara em cada detalhe da nossa vida. Por quê? Porque Ele está no controle de toda e qualquer situação. E se eu e você passamos pelos nossos vales e problemas, e certamente fazemos e passamos por eles, nós temos um outro caminho que nós devemos seguir para sermos abençoados. Dentro do livro de Jó, esse escritor nos ensina, no capítulo 23, verso 12, o seguinte. Jó 23, 12. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Se eu e você passamos pelos nossos problemas, e certamente passamos, certamente viveremos e vivemos em momentos de crise, em momentos de incerteza, nós devemos tomar esse terceiro passo que Jó nos ensina. Confie
que Deus cumprirá as suas promessas. Confie que Deus cumprirá as promessas dele, não as promessas que você criou. Esse é o grande problema, que tem muito crente desamparado por aí, tem muito crente desesperado, tem muito crente frustrado com Deus, porque Deus não honrou a sua palavra, porque Deus não cumpriu as suas promessas. E aí a pergunta volta a nós: quais perguntas que Deus nos deu, ou quais promessas que Deus nos deu aqui na sua palavra que não se cumpriram? Passará céus e terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor não caem por terra, as palavras do Senhor não são mentirosas, as palavras do Senhor não são dúbias, as palavras do Senhor não são. Hoje nós vivemos numa época, numa era muito complicada no mundo todo, e todo mundo sabe pelo menos algumas palavras aí em inglês. Duas palavras que você ouve todo santo dia: fake news. Fake news são notícias falsas. Tudo hoje é fake news. Se fez, é verdadeiro? Não, não é verdadeiro. Não fez, é verdadeiro ou não é verdadeiro? Aconteceu uma coisa, aconteceu algo, é verdadeiro ou não é verdadeiro? Essas duas palavrinhas, fake news, a gente tem isso muito próximos de nós. E o grande problema é que às vezes nós achamos que Deus, a sua palavra, a Bíblia, é um grande fake news contra nós. Porque nós, por vezes, ouvimos e vivemos num mundo onde a pregação tem sido uma pregação apenas para massagear nosso coração, nosso ego, e dar a nós palavras que nós queremos ouvir. Não palavras que nós precisamos, mas palavras que nós queremos ouvir. E aí é a grande fake news da coisa. Porque quando as pessoas se frustram com Deus e com as promessas de Deus, não são com as promessas de Deus na palavra, são com as palavras que homens deram e falaram: olha, Deus está falando. Quando Deus falou, Ele falou, e o que Ele falou está na palavra. Fora da palavra é invencionice humana, é maneira humana, são artimanhas humanas para tentar abocanhar, para tentar enrolar a mim e a você. Por isso, Deus ele não nos frustrará. Por quê? Porque tudo o que Ele falou se cumpriu. Tudo o que Ele falou que a minha vida seria e o que Ele faria em mim e por mim, Ele continua fazendo. As palavras do Senhor não nos levam ao erro. As palavras do Senhor são inerrantes exatamente por causa disso. Porque as palavras do Senhor, primeiro, não erram, não falham e não mentem. E em segundo lugar, porque quando eu ouço a palavra e sigo a palavra, eu também viverei uma vida sem errar. Por que a gente erra? A gente erra porque a gente se desvia da palavra. Sempre que eu me desvio do caminho, eu me perco. Quando eu volto para o caminho, eu me acho. Então, quando é que eu vou viver uma vida sem pecar? Quando eu tiver a capacidade de obedecer a Deus 100%. Sabe quando isso vai acontecer? Na glória, para a glória do Senhor. Tá certo? Então, nós devemos confiar em Deus, nas promessas de Deus, mas as promessas que estão na Bíblia. Eu sempre ouço muita gente falar assim: eu estou esperando, porque Deus tem promessas para mim. Que promessa Deus tem para você? Uma promessa exclusiva para você. Porque Deus tem uma promessa para minha família. Mas está na Bíblia. Deus tem uma promessa que Ele nunca vai me desamparar. Isso é um versículo bíblico. Deus tem uma promessa que Ele ama a minha família e que Ele deseja que a minha família toda abrace o Evangelho. Isso está na Bíblia. Não há nova revelação. Isso é muito importante a gente sempre relembrar, para que a gente confie que Deus cumprirá as suas promessas. E é isso que nós temos em Jó 23:12. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu pão de cada dia. O que Jó está mostrando é exatamente as circunstâncias, elas não podem mudar o caráter de Deus. As circunstâncias, mesmo circunstâncias que eu julgue ruins,
que sejam situações ou circunstâncias contra mim mesmo, mas essas circunstâncias não mudam quem Deus é, não mudam o caráter de Deus. Por isso eu confio nas promessas do Senhor. Em tempos de seca espiritual como nós estamos vivendo, em tempos de afastamento, não das pessoas, mas de Deus como nós estamos vivendo, a gente precisa confiar pacientemente nas promessas bíblicas de Deus e não nas nossas emoções. O grande problema é que a gente confunde o nosso desejo com a palavra de Deus, o meu sonho com a promessa de Deus, o que eu quero e as minhas emoções com profecias de Deus. O que Deus tem para nos revelar está revelado na sua palavra. O que Deus tem para te ensinar está na palavra dele. Como você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, o melhor dos empregados e o mais honesto dos patrões está na palavra. Como se eu fosse presidente do Brasil, será que a Bíblia fala sobre isso? Fala. Está na palavra. Como o rei deve viver, mas também diz como o escravo deve viver. Ou seja, a Bíblia ela não exclui ninguém. A Bíblia ela inclui todos nós e nos ensina cada um em particular quem nós somos e o que nós devemos ser. Por isso, confie que Deus cumprirá as promessas dele, as promessas que ele fez e as promessas que estão na palavra. Então, queridos, Deus ele é real. A despeito de como nós nos sentimos em alguns momentos, não importa o quão distante Deus pareça estar de você, Deus continua nos amando. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 13, verso 5. Hebreus capítulo 13, verso 5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Lembre-se do que Deus já fez por você. Lembre-se o quanto Deus já caminhou com você. Se Deus nunca tivesse feito nada por nós, Ele ainda mereceria todo o nosso louvor, um louvor ininterrupto pelo resto dos nossos dias, pelo fato de Cristo, a seu tempo, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus, ter morrido a seu tempo na cruz do Calvário por mim e por você. Então só o fato de Jesus ter morrido por nós já é motivo mais do que suficiente para adorarmos ao Senhor. O Filho de Deus morreu por você. O Filho de Deus morreu por mim, por nós, para que nós sejamos um corpo só, uma família só, unidos e reunidos pelo Senhor e em nome dele. Por isso, seja fiel ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará, e veja os céus abertos. Deus não é o Deus da crise, Deus é o Deus da solução. Os céus não estão lacrados. Tem gente que em dias como hoje só fala do pior, fala da morte, fala do que está acontecendo, da pandemia, do terror, do horror e como isso vai ser. Nós não devemos nos preocupar com isso. Não é ignorar o sofrimento, a perda, a morte, a crise. Não, mas o nosso tesouro não está aqui. A nossa esperança não está aqui. Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15 o seguinte: se a nossa esperança se resumisse, se reduzisse apenas a esses poucos dias que nós chamamos de vida, e não houvesse a ressurreição, não houvesse a vida eterna ao lado do Senhor, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Por isso, nosso tesouro não está aqui. Pedro fala que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós somos uma raça eleita, uma geração santa, um sacerdócio real, nós somos o povo chamados para a exclusiva glória do Senhor. Por isso, querido, em nome de Jesus, ainda que as notícias sejam ruins e cada dia piores e mais próximas de nós, mas que o seu coração não se sinta desesperado. Lembre-se de quem Deus é e lembre-se do que Ele já fez por você. E lembre-se que nós sabemos quem somos. Somos filhos de Deus. Sabemos porque nós estamos aqui. Estamos aqui para a glória do Senhor. E nós um dia estaremos de volta no lar. Por isso, a nossa vida, ainda que com todos os pesares e lutas e dores, a nossa vida ela é cheia de expectativa e de esperança. E a mais doce delas, estaremos para sempre com
o Senhor. Então Deus é real, Deus se importa com você, porque Deus mesmo nos afirma: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família com paz, bênção, alegria e essa certeza doce e profunda que o Senhor é o Deus que é, o Senhor é o Deus conosco, o Senhor é o Deus que fala conosco, o Senhor é o Deus que ministra graça e glória sobre o nosso coração. Que Deus abençoe você, em nome e por amor.